Olá, alô amigos do canal Criptografia na Veia. Estamos aqui na parte 5, última parte da nossa série sobre o compartilhamento secreto de Shamir. Vamos lá aqui nesse vídeo para apresentar o compartilhamento secreto de Shamir utilizando a aritmética modular. Bom, então o processo é basicamente o mesmo, né, que a gente detalhou no terceiro vídeo. Aqui nós temos o nosso polinômio, né, com 3 monômios, 3 pessoas para abrir o segredo. Só que a gente vai acrescentar um módulo de P, onde P é um número primo. No exemplo aqui eu escolhi o número 65.537, que é um número primo, que vai funcionar como se fosse um delimitador, né? Ou seja, os resultados nunca vão ser, sempre vão ficar menores do que esse número. Esse número primo ele tem que ter aqui 3 características. Primeiro, a primeira é ser um número primo. Por que disso? Porque na aritmética modular, a divisão ela se transforma na operação, ela fica transformada na operação de multiplicação pelo inverso multiplicativo do divisor. Certo? E para existir o inverso multiplicativo, é necessário que esse número seja primo, né? Na realidade, formalmente é necessário que o máximo divisor comum entre o número e o módulo seja 1. Mas ele sendo primo, garante que todos os números menores do que ele vão ter um inverso multiplicativo, né? Então, por isso, sempre usamos aqui um módulo primo. Deve ser maior que o segredo, ok, né? 65.537 é maior que 6219. Tudo bem. E a terceira condição é dever ser maior do que o número de participantes do esquema, no nosso caso 6, hipoteticamente. Então, ok. Por que o P tem que ser maior do que o número de participantes? Porque, como a gente tem que gerar aqui funções distintas, suponhamos que o meu P aqui for 13, eu tenho 15 participantes. Eu vou colocar aqui de 1 até 13, e o 14 e o 15 já ultrapassou o tamanho do módulo P. Então ele não pode, esse P tem que ser um P maior, ele não pode ser usado, porque todos os números aqui tem que ser menores do que o P, né? Para que a função funcione corretamente. Bom, vamos lá, vamos em frente. Calculando as funções para distribuição. Bom, então aqui nós temos o mesmo polinômio, né? Só que agora acrescentando o nosso módulo aqui de 65.537. A função 1, né? Só substituir o valor de x por 1, né? Fizemos aqui a conta. E chegou em 15.329, que módulo de 65.537 é igual a 15.329, né, que é um número menor. Essa operação de módulo ela nada mais é do que o resto da divisão de um número pelo outro. No caso, esse número é menor que esse, vai dar 0. Aqui, 65.537 vezes 0, dá 0. Para 15.329, nós temos esse número aqui. Fizemos o mesmo aqui para o f de 3, né, x igual a 3, e o f de 5, x igual a 5. Já formamos aqui as 3 partes, né, que a gente vai distribuir. Na verdade eram 6, eu coloquei 3 aqui para a gente ganhar tempo. E nós já falamos muito sobre isso no vídeo 3 da série, quando falamos com bastante detalhamento. Então está aqui os nossos valores, né? Para x igual a 1, temos esse y, para x igual a 3, esse, e para x igual a 5, esse aqui. Notem aqui que, pelo fato de a gente estar utilizando o módulo, os números eles não são, as imagens elas não são diretamente proporcionais ao domínio. Então, por exemplo, era de se esperar que a imagem da entrada 3 fosse maior do que a imagem da entrada 1, e não é o que acontece. 14.000 menor que 15.000. O mesmo caso da entrada 5, deu 8.000, né, que é menor que a entrada 3 e menor que a entrada 1. Então isso acontece no campo da aritmética modular.
E é uma propriedade muito interessante porque dificulta a criptoanálise e ataques, né, ao sistema. Bom, agora nós vamos aplicar a nossa função lá do Lagrange, que a gente já exemplificou também no vídeo 3. Aqui o procedimento é o mesmo, né? Tá aqui a base da fórmula, né? Não utilizamos aqui, no caso de L0, a parcela que tem 0 no denominador, porque aqui vai dar 0, né? Então essa parcela é eliminada. Então ficou aqui x menos x1, o x1 aqui é 3, coloquei aqui do lado, né? Então menos 3, x0 menos x1, opa, pulou aqui o slide, x0 menos x1, x0 é 1 e o x1 é 3, então 1 menos 3. E aqui fica igual, esse 5 aqui é do x2, né, que está aqui nessa segunda parcela. Como no nosso caso são só 3 parcelas, ele vai ter só duas parcelas multiplicativas aqui, em módulo de 65537, que é o nosso primo. Bom, aqui nós fizemos a multiplicação e aqui no denominador nós chegamos ao resultado 8. Né? Aqui que está a diferença do processo em relação à aritmética comum. Esse 8, na aritmética modular a gente não trabalha com divisão, a gente trabalha com o inverso multiplicativo. Então nós temos, para dividir por 8, na realidade nós temos que multiplicar o resultado disso aqui pelo inverso multiplicativo de 8. Né? Então, achando aqui o inverso multiplicativo de 8, no módulo 65.537, é 57.345. Por que disso? Porque 8 vezes 57.345, em módulo de 65.537, dá 1. Então, essa propriedade aqui, ela indica o inverso multiplicativo. Uma hora eu vou fazer um vídeo aqui explicando o algoritmo para calcular o inverso multiplicativo. Existe um algoritmo para isso aqui. Né? Eu não coloquei aqui porque vai ficar muito longo e o algoritmo ele é um pouco... Ele é até simples, mas ele é um pouco contraintuitivo. Assim, tem que fazer um vídeo específico para explicá-lo. Na hora que eu tiver um tempo extra aqui, eu vou fazer e vou postar aqui no canal. Mas o que vocês têm que saber é que a propriedade de ser inverso multiplicativo é que, dado um número, multiplicando pelo inverso multiplicativo dele, extraindo o módulo numa base prima, isso tem que dar 1. Se der 1 é porque a segunda parcela aqui no caso é o inverso multiplicativo, no nosso caso de 8. Né? Então, fazendo aqui as contas aqui, nós chegamos nesse valor aqui e depois agrupando os termos, como fizemos das outras vezes, nas outras ocasiões lá no vídeo 3, chegamos aqui num polinômio de grau 2. Né? Multiplicando aqui esse 57.345 vezes 15, que é para a gente achar o termo independente, que é o que nos interessa, que é o segredo, e extraindo o módulo na base 65.537, nós chegamos ao resultado 8.194. Então esse 8.194 é o nosso L0. Notem vocês que todos os resultados aqui eles vão ficar entre 0 e P-1, ou seja, 65.536. Sempre vão estar nesse intervalo. Partindo agora para o L1, a mesma coisa, né? Eu não vou detalhar aqui todo o processo. No L1 aqui, a gente elimina a parcela onde o x1 está no denominador, né? E fazemos o parcelamento normal aqui das outras parcelas, tá? Aqui temos também para L2 e vamos aqui para o próximo slide. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Tem uma coisa aqui. Ficou um errinho aqui. Na realidade, aqui eu coloquei como L0, eu só coloquei a parcela. Na realidade, aqui é L1 e aqui os primeiros termos é x1, x1, x1 e x1. Aqui também. Tá? Ficou aqui, eu acabei copiando a fórmula e não copiei do mesmo lugar. Não, então aqui é L1 e as primeiras parcelas do denominador aqui é x1, x1, x1 e x1. Mas aqui no cálculo está correto, o valor está correto.
E o mesmo deve ter acontecido aqui também no L2. Né? Também aconteceu aqui, eu coloquei L0, mas aqui na realidade é L2, e aqui x2, x2, x2 e x2. E aqui nós temos o termo independente, mas o cálculo aqui está correto. Né? Então vamos passar aqui à frente. Desculpem aí pelo pequeno equívoco, é que copiei. Eu fiz o slide um pouco rápido, acabou passando batido isso aí. Bom, vamos aqui para o próximo slide. Agora nós vamos fazer o somatório. O somatório aqui, que é a segunda parte, né, da fórmula do Lagrange, que é o somatório de yk, ou seja, as imagens do y, que multiplica os valores de L. Né? Aqui eu coloquei aqui a função só para a gente lembrar o segredo, que é 6219. E aqui os valores de L que foram calculados nos slides anteriores, L0, L1 e L2. Então aí nós vamos pegar aqui, por exemplo, o y0, multiplicar pelo L0, mais aqui o y1, 14.122, multiplicar pelo L1, 16.383, mais o y2, que é 8.858, multiplicar pelo L2, que é 40.961. E agora, aqui temos os resultados parciais, né? Soma tudo, chegamos nesse valor aqui, né, de 719.779.090. E aqui a gente pega e extrai o módulo, né? 65.537, e chega no valor 6.219, ou seja, o segredo foi revelado, que é o valor que a gente computou aqui na formação do polinômio. Né? Então, a gente conseguiu fazer aqui todo o processo utilizando a aritmética modular. Bom, aqui tem uma observação interessante que eu achei num artigo que está em inglês, e vou deixar na descrição aí também para vocês. Existem alguns ataques ao esquema de compartilhamento de Shamir por integrantes do sistema. Para revelar o segredo, os participantes precisam se reunir e apresentar suas partes. Suponha que das 3 pessoas necessárias para abrir o segredo, uma seja desonesta. Aí nós estamos falando das pessoas que estão fazendo parte do compartilhamento. Essa pessoa então convoca a reunião para a apresentação das partes. No entanto, ela falsifica a sua parte, ou seja, altera os números da função que recebeu. Então ela fica sabendo dos resultados dos seus colegas e apresenta um valor de x e y adulterado, de modo que não é possível abrir o segredo. Ou seja, permanecendo aí nos nomes Alice, Bob e Eva, a Eva, querendo trapacear o sistema, convoca a reunião e leva lá uma coordenada XY que não é a dela, né? Não é a verdadeira. Chegando lá, ela fica sabendo da coordenada de Alice e de Bob, e aí, quando não consegue abrir o segredo, ela dá uma desculpa, fala que se confundiu com a coordenada, que vai pegar depois e tal. Mas ela já ficou sabendo das coordenadas de Alice e de Bob, então ela vai, né, e consegue abrir o segredo sozinha agora, né? Então, foi o que eu relatei aqui. Depois que o nosso colega desonesto vai com as outras 2 partes dos colegas, ele, em segredo, abre o conteúdo do segredo só para ele, com a sua parte correta da função. E isso é um problema, né? Porque no próprio meio que está sendo compartilhado pode ter fraude também. A fraude ela pode ser externa e pode ser interna, né, ao sistema. No nosso caso aqui nós estamos falando de uma fraude dos integrantes, né? E para evitar isso, eu estive pensando numa solução, nós podemos fazer o seguinte: quando as partes do segredo forem distribuídas, o responsável distribui também aos participantes um valor hash do segredo dos outros participantes, como está aqui no próximo slide. Então, por exemplo, eu tenho aqui 3 pessoas, Alice, Bob e Eva. Para Alice, eu distribuo para ela o par dela, né, que é o par 15.329, e distribuo também o hash do par, não o par de Bob, o hash do par de Bob, que eu representei por essas letras aqui, e o hash do par da Eva, por essas letras aqui. O mesmo acontece com o Bob e com a Eva, ou seja, cada um tem a sua
o seu domínio e imagem da função, mas também tem o hash dos domínios e imagens das funções dos outros participantes do compartilhamento. Por que disso? Se você tem um sistema automatizado, na hora que você convoca a reunião para abrir o segredo, o sistema convida a cada um colocar ali a sua coordenada, né, a sua parte da função, sem revelá-la aos outros integrantes. Quando ele coloca essa coordenada, o sistema calcula o hash e compara com o hash que ele tem guardado lá de todos os participantes. Aí ele vai na hora já dizer, olha, essa coordenada não é sua, essa coordenada está errada, certo? E só quando todas as coordenadas forem inseridas corretamente é que o segredo vai ser revelado, né? A chave para acessar o segredo vai ser revelada. É claro que isso tudo para funcionar tem que ter um sistema, né, com autenticação e tudo mais, mas é uma maneira de você evitar esse problema de alguém tentar sabotar, né, o esquema através da convocação de uma reunião, passando uma parte da função falsa somente para obter acesso à função dos outros. Que foi o caso aqui da nossa espiã, nossa Eva, que estava querendo invadir, ter acesso ao segredo, né, sem que os outros colegas também tenham. Bem, eu vou deixar nas referências aí também. E, como eu prometi, eu vou deixar o código-fonte também no GitHub. Eu vou deixar aí também nos comentários aí também do vídeo. E vou mostrar aqui também cadê o nosso código-fonte? Beleza. Então aqui o código-fonte ele ficou bastante parecido, né? Eu vou mostrar aqui as partes que foram alteradas. E a única coisa é que vocês vão ter que instalar mais um pacote, que é o pacote Primes, né? Para instalar o pacote, como eu havia falado, você entra lá na linha de comando da linguagem Julia, clica no colchete fechado para entrar no modo de pacote, dá o add primes, né? Tem que ser assim em maiúsculo, porque ele é sensível a maiúsculas e minúsculas. O meu aqui já está instalado, mas vocês vão ter que instalar também, porque o random já havíamos instalado no anterior, né? Aqui você dá o Ctrl C e o exit 0, já está feito. Eu vou mostrar aqui agora no código o que nós temos de diferente. Temos uma função aqui para gerar um primo de um determinado tamanho de bits, né? A linguagem Julia ela já tem uma função, né, para isso. Aqui na função de gerar coeficientes também nós aumentamos o parâmetro do limite, né, que esse parâmetro é o nosso número primo. Na função para gerar todos os conjuntos também nós colocamos o parâmetro aqui do limite, que é o número primo, né, que a gente vai trabalhar. Na função do resgate do segredo também aumentou mais um parâmetro, que é o parâmetro do limite. E aqui é que vem a parte do inverso multiplicativo que eu falei no vídeo, né? A linguagem Julia ela já tem a função invmod, onde você coloca o valor e a base, aqui no caso o limite é o primo, e ele retorna para você já o inverso multiplicativo, certo? Aí aqui nós não temos mais a divisão, nós temos só a multiplicação, né? Esse valor aqui seria o inverso multiplicativo e esse aqui são as parcelas que estão no numerador. As duas parcelas do numerador e a parcela do inverso multiplicativo. Bom, o que mais que mudou aqui para eu poder comentar? A função de permutação não mudou nada. Aqui no nosso contador, a única coisa que mudou é que na hora, se você quiser fornecer um segredo próprio, né, seu, que aqui eu estou pedindo para ele calcular aleatoriamente, você tem que colocar o segredo até o tamanho do número de bits, senão ele cai fora, porque depois eu calculo o primo automaticamente, baseado no número de bits mais 1, né? E se você colocar um segredo muito grande aqui, ele vai ficar preso nesse loop aqui, não vai sair. Então, o segredo ele tem que estar dentro do número de limites ali, do número de bits, né?
E aqui a chamada das funções normais, igual estava mesmo. Vou fazer aqui o teste aqui para 5 tentativas, né? Vamos fazer aqui. Bom, aí ele vai dando o OK, igual o outro código mesmo. Basicamente é tudo igual, né? Só mudou mesmo a questão dos pontos serem calculados através, as operações, né, através da aritmética modular. E o sistema funciona perfeitamente. E também funciona para números grandes, né? Vou colocar aqui, para ele gerar aqui, por exemplo, um número de 256 bits. Vamos fazer aqui. Já deu o OK aqui, o segredo está aqui, né, de 256 bits. E aqui embaixo ele ainda mostra o primo, né, que é uma informação que não tinha na versão anterior, porque ela não utilizava a aritmética modular. Nessa aqui eu mostro também o primo, o número primo que foi utilizado para fazer as operações modulares, né? Então também tem o primo aqui, certo? O código-fonte, pessoal, vai estar disponível aqui no GitHub do canal, tá? É só baixar e rodar, tá? Com a linguagem Julia. Se você não tem ainda aí a linguagem Julia, é fácil, né? Você vem aqui em julialang.org, entra aqui na página da linguagem Julia, clica em download e aqui você escolhe o sistema operacional e já baixa o pacote, né? E normalmente só descompactando o pacote, no caso do Linux, ele já está funcionando. Aí é só você instalar a parte dos pacotes adicionais, né? No caso aqui a gente usou o Random e o Primes. Esse site aqui, o Wolfram Alpha, é que eu usei para fazer as fórmulas, né, que eu apresentei aí no vídeo. E é um site muito interessante, vale a pena vocês conhecerem, né? Tem muita coisa de matemática aqui que ele facilita, faz plotagem de gráfico, cálculo, né? Derivada integral, é muito legal. Estou indicando esse site aí para vocês, certo? Bom, pessoal, então eu acho que é isso, né? Eu vou ficando por aqui e eu espero que o assunto tenha ficado bem assim elucidado, né? E eu tentei realmente fazer um bom trabalho. Tá muito corrido aqui para mim. Tô tendo que gravar os vídeos muito rápido por questão de falta de tempo, mas eu tô tentando realmente fazer um bom trabalho, né? Às vezes dá um errinho aqui, outro ali, a gente sempre faz uma errata, como aconteceu nesse vídeo, mas é coisa mínima, não vai atrapalhar o entendimento do sistema, né? Até então aí, obrigado aí pela audiência acima de tudo, e até a próxima série, né? Se Deus permitir, eu tô com uma ideia aqui comigo. Não sei como é que vai estar o meu tempo, mas eu vou tentar fazer uma série que eu acho que vocês vão gostar. É uma série sobre um assunto muito atual também. Valeu! Tchau!